Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Você está no canal Tríade Rádio Web e eu sou seu irmão na fé, Jailson Leutz. Hoje vamos refletir sobre a passagem encontrada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo para corrigir e orientar a comunidade cristã em Corinto, uma cidade da Grécia. Essa carta foi motivada por uma série de problemas e desafios que surgiram nesta igreja. Vamos considerar o contexto para entender melhor o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta, no qual era o seu intuito. A igreja em Corinto estava enfrentando diversas questões, incluindo divisões internas, imoralidade, disputas legais entre membros, abusos nas celebrações da ceia do Senhor, confusões doutrinárias e até dúvidas sobre a ressurreição dos mortos. Diante desses desafios, Paulo, que fundou a igreja em Corinto durante sua segunda viagem missionária, sentiu a necessidade de abordar estas questões. O contexto e a motivação que Paulo buscou para escrever esta carta assemelha-se muito com os problemas vividos nas igrejas nos dias atuais. Lembrando que você está no canal Tríade Rádio Web. Se você não é inscrito, clique logo abaixo desse vídeo aqui no botão inscrever-se, depois clique na setinha e clique no sininho em todas. Você vai receber notificações de novos vídeos assim que eles forem lançados aqui no canal. Lembrando também que nós temos uma meta, e a meta é atingir o maior número de pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Paulo conclui o capítulo 15 de 1 Coríntios com uma exortação encorajadora. Ele incentiva os crentes a permanecerem firmes e constantes, dedicados à obra do Senhor. A expressão sede firmes destaca a importância da estabilidade na fé, enquanto constantes ressalta a necessidade da perseverança diante das adversidades. Paulo ainda instiga os crentes a serem sempre abundantes na obra do Senhor. Isso implica em não apenas realizar a obra de Deus, mas fazê-lo com generosidade e excelência. A promessa que segue é poderosa, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Isso significa que cada esforço, serviço e investimento feito para o reino de Deus tem significado eterno e não será em vão. Ao refletirmos sobre a primeira epístola aos Coríntios, podemos aplicar os ensinamentos de Paulo às realidades enfrentadas pelas igrejas nos dias atuais. Assim como os coríntios, enfrentamos desafios variados e as orientações de Paulo ainda são relevantes. Vamos considerar como esses princípios podem ser aplicados nos contextos atuais das igrejas. Unidade e cooperação. Em um mundo marcado por divisões e polarizações, as igrejas são chamadas a se unirem em um amor genuíno e a praticarem a cooperação. A palavra de Deus nos lembra em João, capítulo 17, versículo 21, das palavras de Jesus em sua oração sacerdotal. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos crentes é um testemunho poderoso para o amor e reflete a natureza do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. As igrejas, portanto, são desafiadas a superar diferenças e a se unirem no amor de Cristo, colaborando para a expansão do reino de Deus. Moralidade cristã. O mundo atual enfrenta desafios éticos e morais, e as igrejas não estão imunes a essas influências. A exortação de Paulo para vivermos de maneira santa e glorificarmos a Deus em nossos corpos permanece um chamado para uma vida cristã íntegra e ética. As igrejas são desafiadas a serem faróis de moralidade e integridade em meio a um mundo muitas vezes normalmente confuso. Correção doutrinária. No cenário atual, onde diversas interpretações teológicas competem por atenção, a necessidade de uma sólida correção doutrinária é evidente.
As igrejas são encorajadas a fundamentar sua fé nas verdades bíblicas e a manter uma compreensão clara dos princípios fundamentais do cristianismo. Adoração ordenada. A experiência de adoração nas igrejas modernas pode variar amplamente e há desafios em garantir que ela seja centrada em Cristo, ordenada e edificante para a comunidade. A orientação de Paulo sobre a adoração ordenada, marcada pelo amor mútuo e benefício coletivo, ressoa como um chamado a evitar divisões e a buscar uma experiência coletiva que glorifique a Deus e edifique a congregação. Em um mundo de mudanças rápidas e desafios constantes, a exortação de Paulo para permanecermos firmes e constantes na fé é um lembrete poderoso. As igrejas enfrentam pressões externas e internas, mas a promessa de que nosso trabalho no Senhor não é em vão oferece esperança e motivação para perseverarmos. Em suma, a mensagem de 1 Coríntios permanece relevante para as igrejas modernas, a promover a unidade, a manter uma vida normalmente exemplar, a fundamentar-se em sólida doutrina e a adorar de maneira ordenada e centrada em Cristo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, agradecemos pela orientação e ensinamentos contidos na primeira epístola aos Coríntios. Pedimos, Senhor, que assim como Paulo buscava a unidade, moralidade, correção doutrinária e uma adoração ordenada para a igreja em Corinto, também possamos aplicar esses princípios em nossas vidas. Ajuda-nos a viver de maneira que glorifique a Ti e promova unidade entre os irmãos. Que a correção doutrinária seja uma base sólida para a nossa fé e que nossa adoração seja ordenada, centrada no amor e respeito mútuos. Capacita-nos a perseverar na fé, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Em nome de Jesus, oramos. Amém.